Então, eu estou aqui, de certo modo, complementando este outro artigo que escrevi sobre a educação brasileira, com o título, então, aqui, Onde Começou a Queda. Até hoje, nos Estados Unidos, discute-se acaloradamente se Thomas Jefferson teve ou não um filho com a sua escrava Sally Hemings. A suspeita, se comprovada, lançaria, segundo entende a sensibilidade politicamente correta, uma nódoa infamante sobre a reputação daquele Founding Father, o qual, para maior constrangimento geral, não foi nenhum exemplo de conservador religioso que o establishment intelectual e midiático atual tivesse especial prazer em surrar, mas um deísta voltairiano, iluminista de quatro costados, laicista radical, contestador da fé cristã, o santo patrono ideal, enfim, de todo o progressismo do Partido Democrata. Você vê que o vexame não é pequeno, né? Quer dizer, se fosse um sujeito conservador, tal, que teve filho com a empregada, então todo mundo ficaria até satisfeito de dizer isso, né? Mas como foi, vamos dizer, o mais esquerdista dos Founding Fathers, é um negócio altamente constrangedor, assim, né? Se vê que até hoje não se sabe se o filho era dele ou se era do irmão dele, né? Barack Obama, deixando a família à míngua, enquanto subia a jato na vida, montado num discurso assistencialista, não faz figura pior num país onde cada político, se não quer ser exposto ao ridículo, tem de encarnar uma nova mulher de César, que aqui funciona ao contrário do Brasil, né? No Brasil, ninguém se pergunta sequer quantas negras ou índias passaram pelas camas dos nossos condes, barões e senhores de terra em geral, admitindo-se, aliás, que dos desmandos lúbricos desses cavalheiros se originou não uma horda de renegados sepultadas sob o tapete da história, mas pura e simplesmente o núcleo inicial da população brasileira. Nós todos, de uma maneira ou de outra, somos descendentes dessas criaturas, né? É fato sabido que nas nossas velhas classes dominantes, anteriores à imigração maciça de italianos, alemães, japoneses e polacos, dificilmente se encontrava um branco sem alguma gota de sangue africano ou índio. Ainda hoje, um presidente ou senador brasileiro ter uma ou muitas amantes em nada depõe contra a sua reputação, mas até que contribui para o maior glamour da sua biografia. Eu me lembro até que uns anos atrás, saiu na revista, descobriram a amante do Juscelino Kubitschek. E aquilo foi noticiado no país inteiro, não como um escândalo, não como uma revelação que fosse afetar a figura do Juscelino, o que quer que fosse, mas com um encantamento, uma coisa poética. Olha que coisa linda, o presidente tem uma amante. Então, né? É uma história romântica. Então, fala-se mais mal de Dom João VI por seus excessos à mesa do que de seu filho Pedro I por suas aventuras amorosas. Embora o primeiro fosse o verdadeiro criador do Estado brasileiro e o segundo o inventor da nossa primeira ditadura. O Pedro I foi um ditador, de fato, ele fechou o Congresso, expulsou José Bonifácio, que era o verdadeiro fundador do país, né? Então, após que o Dom João VI é tremendamente maltratado pela nossa história. Nós só conhecemos, praticamente, se você perguntar do Dom João VI nas ruas, o pessoal só vai saber que ele, né, comia um monte de franguinhos e se lambuzava todo à mesa, né, que era um tipo meio caricato. Mas o homem foi o sujeito que fundou, ele criou o Estado brasileiro, né? Nas preferências populares, a reputação deste último, Pedro I, supera até mesmo a de seu filho Pedro II, exemplo de tolerância e de administração honrada. Talvez o melhor governante brasileiro de todos os tempos, mas homem arredio e distante, encerrado em sua biblioteca, devotado a estudos de ciência nos quais o povão enxergava não um mérito, mas uma esquisitice. Ou seja, nem o imperador era poupado do preconceito, né, anti-educação. Essas duas séries de fatos condensam, ao menos simbolicamente, uma diferença essencial não só entre o Brasil e os Estados Unidos, mas entre o nosso país e a maioria das grandes nações do Ocidente. Cada uma destas nasceu sob a inspiração de uma casta de clérigos que traziam consigo a memória civilizacional e os princípios da educação intelectual e moral. Quando digo clérigos, uso o termo no sentido amplo que tinha na Idade Média, incluindo não só os sacerdotes ordenados, mas todos os homens cultos imbuídos do espírito da religião. E isso é fato, se você for ver, toda a Europa foi criada pela Igreja. Na hora que desmantelou o Império Romano, que por sua vez tinha uma remota origem religiosa. Se você lê ali no poema de Virgílio, né, a Enéida, você vê que a concepção ali era sempre, vamos dizer, da origem religiosa da civilização. Quer dizer, sempre tem um herói religioso, um santo, um místico, um profeta,
que cria a inspiração originária. Mas isso não é só mítico. Mais tarde, quando é desmantelado o Império Romano, e é desmantelado da seguinte maneira: os governantes, os componentes da classe política se retiram da capital para as suas respectivas fazendas e começam, vamos dizer, núcleozinhos independentes. Esse é o origem do que se chama feudo, não é nada mais do que isso. E é um senhor feudal, era um ex-senador que saiu correndo para sua fazenda quando o governo romano se desmantelou, os bárbaros invadiram, etc, etc. Então, ali ele começa, vamos dizer, um núcleo de cultura mais ou menos independente, vários núcleos, sem nenhum governo central, sem leis, sem nenhuma lei, sem nenhum governo, sem nenhuma administração pública. E é aí justamente que a igreja entra com a sua influência, e a igreja se torna o fator unificador da Europa. Então não podemos dizer que todas as nações europeias foram fundadas pela igreja. Do mesmo modo que você verá em outras civilizações, né? no Oriente Médio, Islâmico, no Oriente Extremo, com o budismo, hinduísmo, etc, etc. A origem de todas as sociedades é origem religiosa. É sempre uma casta de clérigos ou de gente de mais alto gabarito que clérigos, profetas, santos, etc, etc. Então, vendo aqui, cada uma dessas nasceu sob a inspiração de uma casta de clérigos que traziam consigo a memória civilizacional, os princípios da educação intelectual e moral. Nesse sentido, os fundadores dos Estados Unidos foram todos clérigos, com as únicas exceções, não por incultos, mas por antirreligiosos, de Jefferson e Franklin. O Brasil, em contraste, foi criação de senhores de terra vorazes, incultos, impudentes e brutais, que na religião não viam senão uma incomodidade incontornável e na cultura superior um adorno importado a recobrir mal e mal a mesquinharia e a feiura de seus costumes. Vocês viram que, desde o início da nossa fundação, por exemplo, o pessoal destaca muito a função dos jesuítas. Mas os jesuítas eram em número enormemente pequeno, tá certo? E, na maior parte dos casos, eles mal conseguiam exercer uma influência moderadora sobre os senhores de terras. Por exemplo, que não maltratassem tanto seus escravos, que não matassem tantos índios, etc, etc. Mas era um jesuíta falando para 500 senhores de terra. Então, vamos dizer que o jesuíta ele mais marca a presença da igreja do que ele exerce efetivamente uma função civilizadora comparável a que os religiosos tinham tido na Europa. Quer dizer, não tem a menor comparação. Nem comparável às que as igrejas protestantes tiveram aqui nos Estados Unidos. Aqui as igrejas protestantes foram realmente os núcleos em torno dos quais se organizaram as cidades. Se você lê ali no Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, você verá a importância, vamos dizer, das comunidades independentes na origem dos Estados Unidos. Quer dizer, eram comunidades que se autogovernavam. Tá certo? E o que as autogovernavam? Que lei elas tinham? Não tinham nenhuma lei a não ser o Evangelho. Quer dizer, era o pastor protestante que ia lá montar uma igreja e em volta reunia lá a sua paróquia, o seu rebanho. E isso era uma nova comunidade. Tá certo? Então isso quer dizer que toda a formação americana vem com isso. Agora no Brasil não. No Brasil, de fato, são senhores de terra, exploradores do território, tá certo? Que vão desbravando a ferro e fogo, matando índios ou sendo mortos por eles. Tá certo? E que dentro de um território agreste, inóspito, não é um território, vamos dizer, convidativo, como aqui é só você ver aqui o que é uma floresta americana, o que é uma floresta brasileira. A floresta americana, você olha que você enxerga 2 quilômetros para dentro. A floresta brasileira é assim, você não enxerga nada. Tá certo? Então, ou então você encontra regiões desérticas, isso tudo foi muito difícil no Brasil. Então, só quem passou pelo teste foram os mais arrojados e brutais, tá certo? E cada um desses tinha quantas mulheres quisesse. Primeiro as índias e depois as negras. Quer dizer que um cidadão desse ter 40, 50, 60, 100 mulheres não era considerado uma coisa excessiva. No Nordeste do Brasil, você vê aqueles coronéis que, se eles viajavam, né, toda cidade que passava aparecia um monte de criancinha. Oi pai, oi vô, né? Bença pai, bença vô. O cara que ele nem conhecia, nem sabia que era neto dele. Né? Isso aí está muito bem documentado nos livros do Zé Lins Orrego, tem vários personagens assim. Então foram estes camaradas que criaram a sociedade brasileira. Eu tenho um livro muito interessante sobre isso, que é o do Paulo Prado, O Retrato do Brasil. Este e o Capítulo de Abreu, Capítulos de História Colonial. Então você vai ver que até a vinda de Dom João VI, praticamente não havia
Você não tinha administração colonial no Brasil. Você tinha só essas fazendas como um sistema feudal mesmo, né? Amplamente baseado na escravidão. Quer dizer que o tráfico de escravos era uma das principais atividades brasileiras, né? Ao ponto de que a nossa população hoje se compõe de pelo menos 40%, talvez 50% de descendentes de escravos, né? Então você vê o volume de escravos. Quer dizer, o Brasil foi, no Ocidente, o Brasil foi o absoluto recordista, né, do tráfico de escravos, né? Nada se compara com a escravidão islâmica, que foi muito maior, evidentemente, mas no Ocidente o Brasil foi o campeão, e eu até sou obrigado a concordar, vamos dizer, com um autor comunista, que é o Jacob Gorender, no livro que se chama, eu acho que é, eu esqueci o título do livro dele, acho que é o Escravismo Colonial, uma coisa assim, onde ele mostra realmente, vamos dizer, a escravidão foi a base da economia brasileira por muito tempo, né? Não só o trabalho escravo, mas o tráfico também. Então, quer dizer, essa é a origem da nossa classe dominante, né? A religião estava ali presente, mas ela não tinha efetivo poder. Para você encontrar um padre que tivesse uma influência efetiva, só quando ele tivesse um carisma especial, como o famoso Padre Cícero Romão Batista, Padre Inciso. E ele falava e os coronéis obedeciam, mas é porque o Padre Cícero tinha lá um carisma, ele era um santo, era um homem milagreiro, então eu falei, aí ninguém ousa desafiá-lo. Mas o clero, em geral, não tinha grande força, mesmo porque, você vê, durante o século XVIII, os jesuítas são expulsos de Portugal. São expulsos de Portugal, então não estão muito bem nas colônias portuguesas também. E, em Portugal, o Marquês de Pombal, quando expulsa os jesuítas, ele destrói a obra educacional deles. Coisa similar acontecerá no Império Brasileiro, porque os nossos dois imperadores eram maçons, e eram, embora fossem nominalmente católicos, só no Brasil o sujeito podia ser católico e maçom ao mesmo tempo, eles limitaram severamente a atuação da igreja. Você vê que no Brasil, durante todo o século XIX, por exemplo, não se podia abrir novas escolas religiosas, não podia fundar novas ordens religiosas. Os superiores das ordens, né, da Europa, que vinham da Europa, não podiam fazer visitas para fiscalizar os mosteiros, de modo que a igreja no Brasil foi sendo desmantelada durante o século XIX. Então, o Marquês de Pombal deu um golpe duro na Companhia de Jesus, que era a grande força educadora, tá certo? No mundo, na verdade, né? E instituiu uma educação estatal que foi uma coisa ridícula. Você vê aqui, curiosamente, existe um livro de memórias de Hippolyte Taine, o grande historiador francês, que eu tenho uma admiração ilimitada por ele, né? Por causa do livro Origens da França Contemporânea. Ele faz uma viagem à Itália, no meio do século XIX, e descobre que, vamos dizer, a atividade científica e universitária ali está praticamente paralisada. Eles falam, ninguém estuda nada nesse país, acabou tudo, né? Se ele vê isso na Itália, vê na Espanha, então, os países, vamos dizer, católicos, né? E ele atribui isto, vamos dizer, à influência da igreja. Mas, em Portugal a mesma coisa. Mas o fato é que o que acabou com a educação não foi a igreja, não foi a ordem jesuítica, foi justamente a expulsão da ordem jesuítica, a perseguição que ela sofreu. E no Brasil é a mesma coisa. Então, vamos dizer, esta presença civilizadora da religião que você observa nos Estados Unidos e cujas marcas você vê até hoje, porque aqui você tem, literalmente, você tem uma igreja em cada esquina. É um negócio impressionante, impressionante. E a presença, vamos dizer, do evangelho na vida das pessoas é uma coisa notabilíssima até hoje. Por mais que o sujeito interprete errado, interprete no sentido grosseiro, materialista, tudo bem, mas isso aí vai da burrice humana, mas que o cristianismo está ali presente, está. Então, esta presença não houve no Brasil. Quando você vê muitos autores, o Gilberto Freire observa que a religiosidade brasileira é mais uma coisa estética e festeira, tá certo, do que efetivamente um fenômeno religioso. Quando o Papa João Paulo II, um homem inteligentíssimo, passou uns dias no Brasil e deu uma sacada, falou, os brasileiros são católicos no sentimento, mas não o são na fé. Quer dizer, eles acham que se eles têm sentimentos cristãos está tudo feito, né? Mas é claro que é uma religiosidade muito superficial, que não influencia em nada a sua verdadeira conduta. Quer dizer, a religiosidade brasileira é extremamente superficial e esteve sempre submetida à exigência de outra ordem. Quer dizer, submetida a uma classe dominante, cujos objetivos vitais não tinham nada a ver com religião, absolutamente.